Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Saulo, vocês estão no canal Resenha 81. Sejam muito bem-vindos. Nosso canal gostamos de falar sobre filmes, séries, quadrinhos, animes. E hoje voltamos aí com um novo capítulo de DCKO, mas agora não a edição número 3. Nós temos um tie-in importante com meio que as oitavas de final ali do confronto. Temos 8 confrontos definidos agora, certo? E esse confronto agora é Superman versus Capitão Átomo. E é Street Fighter, Mortal Kombat mesmo. Três turnos, né? Quem vencer dois, leva. É isso? Editor, solta a vinheta. Fala pessoal, estamos de volta. E antes de mais nada, se puderem deixar o curtir aqui, comentar o vídeo, compartilhar com os amigos nerds aí, e aqueles que não são nerds também, compartilha aí, ajuda o nosso canal a crescer. E caso você esteja entrando aqui no nosso canal pela primeira vez, se inscreva no canal, pô, ajuda a gente. A gente está batalhando aí para conseguir chegar nos 200 inscritos. Pô, ajuda bastante. É a nossa meta humilde, né? Por enquanto, meta humilde. E chegar nos 200 inscritos, crescer aqui como no YouTube como criador de conteúdo nerd. Beleza? Bom, vamos lá. Vou voltar aqui para minha telinha dividida, né? E vamos falar sobre esse Round One, que é o primeiro confronto Superman e Capitão Átomo, escrito pelo Joshua Williamson e desenhado. Peraí, uma colinha. Feita uma colinha aqui. Desenhado pelo Sean Isaacs. Eu não conhecia o Sean Isaacs. Está aí, ele tem uma arte ok, uma arte ok, não é a arte da capa aqui, tá? É uma arte ok, e mas ela lembra para mim, lembra outros artistas ali que tem uma arte parecida, me lembrou Mark Bagley, é, é isso. Vamos lá. Aí temos os confrontos aqui, né? Que dessa oitava de final nós temos o Superman e o Capitão Átomo, nós temos o Guy Gardner e o Flash, nós temos o Aquaman e o Gavião, né? Homem Gavião. Essa HQ eu já vi que ela já saiu, depois eu não li ainda, e ela saiu na HQ do Aquaman número 13. Temos o confronto do Lex Luthor também. Temos a Mulher Maravilha e o Lobo, que também já saiu. O Monstro do Pântano e o Cyborg. Esse confronto aqui do Coringa, ele tá sendo anunciado tanto na HQ do Superman e esse do confronto da Mulher Maravilha, né? Ele vai ser escrito pelo Scott Snyder, ok? E a Zatanna contra a Arlequina. Então vamos lá. O HQ começa com o Superman dando o chamado esporro no Capitão Átomo, porque o Capitão Átomo, a Supergirl, na edição DCQ número 2, tinha ido lá ajudar o Superman, né? Tava fraco ali pela Kryptonita, e aí ele foi lá e derrotou a Supergirl de forma bem... foi bem traíra, vamos dizer assim, e o Superman ficou bravo. Pô, como assim, você é herói e tal? O que você tá fazendo aqui com... A gente devia tá lutando junto. E o Capitão Átomo, ele tem aquela pega de... eu quero fazer... Eu sou um soldado, eu tô aqui para resolver o problema. Não importa o que eu preciso fazer. Certo? Ele tá com essa pega que contrasta bastante com o que o Batman tem falado com o Superman desde a primeira edição, né? Tipo, você tá preparado para fazer o que precisar fazer, né? Na edição número 2, Superman chegou lá e achou a, o poder Darkseid ali e tal, era o conteúdo misterioso. E a gente
eu entender que, bom, beleza, estou sim preparado, né, para me tornar outra coisa. E nessa HQ aqui, ele, tipo, voltamos, né, rebobinamos um pouquinho, mas vamos entender aqui. E aí, o, o confronto, né, já começa, depois dessa lembrança, o confronto começa, eles são levados para uma metrópolis e eles começam a batalha. E aí eles falam, vão ser um confronto de 3 rounds, e quem levar 2, quem fizer 2, ganhar 2, vai ser o vencedor. No segundo confronto ali, no terceiro confronto, eles podem adotar alguma outra versão deles, certo? E eles são regenerados toda vez que começa um confronto. Bem estilo Street Fighter, bem estilo Mortal Kombat, aquele estilo normal ali, padrão. Beleza? Então tá. E eles começam a batalha ali. O Capitão Atom vai com tudo pra cima do Superman. Porque o Superman tá preocupado com as pessoas da cidade, da metrópolis. Porque ele escuta aquelas pessoas ali. Ele fala: isso não parece ser emulado. Parece ser uma realidade mesmo, que eles foram transportados para ali. Ele quer tomar cuidado com isso. E o Capitão Atom não liga. A gente tá aqui para fazer o que precisa fazer. E ele. É, e o Superman não quer. Ele quer evitar os danos colaterais, certo? Então o Capitão Átomo ele começa a manipular o corpo ali para poder fazer a Kryptonita, né? Trabalhar mais ou menos com a mesma arma que o Lex usou contra contra o Superman ali na edição número 2 da CKO. E ele vai para cima do Superman para enfraquecer e ele começa a drenar a energia do Superman. Ele começa a drenar e deixar ele bem fraco ali. E ele acaba vencendo o primeiro round. Ele vence o primeiro round ali. O Superman assim, ficou assustado com a ofensiva, né? Ele tava mais preocupado antes com as pessoas ali no. É o jeito do Clark mesmo, né? Então, e ele acaba perdendo o primeiro round. Nisso, o Capitão Atom começa a sentir a energia ômega, né, aumentando dentro dele ali. E isso a gente tem visto nas outras edições do CKO, né, essa questão da energia ômega, ela acaba sendo captada pelas pessoas que estão ali, né? Então, você vê aqui o tal do coração fervendo, né? Do fogo aqui, lava, não sei. E o Capitão Átomo tá aquele impressionado com a energia ômega que ele recebeu ali, né? Ele fala assim, pô, ele vai conseguir fazer o que ele precisa fazer ali como um bom soldado. Então, o Superman é imediatamente restaurado, né? E para começar um round 2, eles podem escolher uma versão deles mesmos. E aí o Capitão Átomo escolhe essa versão Monarca, né? Para ele para ser representado por ele ali, tem domínio do tempo e espaço e tal. E o Superman, ele pega aqui o Superman Prime do futuro. Se eu não me engano, aquele DC 1 milhão. Se eu não me engano, posso estar errado, mas acho que é do DC 1 milhão. Daí começa a batalha, só que aí o Superman já vai para ofensiva. Ele começa a pegar uma estratégia, né? De fazer um vento ali ao redor do Monarca e começa a baixar a temperatura, né? Aí o Monarca começa a sentir isso ali, ele congela, né? O Monarca é uma luta muito rápida, ele não tem chance. E o Superman acaba derrotando o Capitão Átomo. Se for o segundo round. No terceiro round, o Monarca, o Capitão Átomo já fala, eu vou pegar o melhor de todas as minhas versões aqui. E o Superman fala, não, eu quero ser eu mesmo, não vou, não vou escolher nada demais. Então ele pega melhor de todas as versões dele, faz uma baita de uma fusão aqui, e o Superman não quero ser eu mesmo. Não vou por aí não. E o Capitão Átomo aqui, ele tá assim, já meio perturbado com
embriagado com poder e tal, então ele tá se achando, vamos dizer assim. E, ele parte para cima do Clark, o Clark já é um pouco mais esperto ali, e ele começa a usar, como Senhor do Tempo e Espaço, ele começa a caminhar para o espaço, lutando pelo tempo, lutando como um Superman, e chega um momento é, que ele começa a usar a própria história dele como arma. Ele começa a destruir a história dele. Assim, não importa os meios, né? O importante é ele vencer, né? E passar para a próxima fase. Então ele começa a usar de tudo que ele pode. Então ele começa a destruir a própria história dele para para derrotar o Superman aqui nesse terceiro round. A questão é que ele tá se achando um deus, ele tá, ó, eu tenho tanto poder e tal, e ele começa a partir para cima e despedaçar toda a história dele, todo o passado dele, ele começa a despedaçar para derrotar o Superman aqui. E ele chega um momento que ele acha que consegue, porque ele destrói tudo, despedaça tudo, ele fala, pô, valeu a pena, né? O mundo agora será meu. Ele já começa a falar como um vilão. E aí o Clark volta, não, alguma coisa que você fez, né? Acabou fundindo os nossos poderes, né? Tipo, acabou transformando o Clark aqui. E o Clark usa da estratégia do Capitão Átomo no primeiro round, que é absorver toda a energia do Capitão Átomo, né, até derrotá-lo. Então o Clark acaba levando a vitória nessa oitava aqui. E aí ele é transportado de volta, certo? Foi uma edição boa, né? Assim, como um tain, eu achei bom, né? A gente não espera tanto ali. Como um tain, eu achei bom. Vou até, assim, dar um spoiler da Mulher Maravilha. Posso trazer depois aqui. Eu tô tentando focar o DCKO no Clark, que é o personagem principal aqui dessa saga. Mas o confronto da Mulher Maravilha do Lobo eu já não achei tão interessante. Não achei um tie tão bem executado quanto esse aqui. Esse aqui do Joshua Williamson tá interessante, tá bem legal. E aí, no final do quadrinho, a gente já tinha aquela revelação, né, que o Gladiador Dourado era um traidor, e ele acaba jogando o Apocalipse, né, o Doomsday, para fora ali da estação da Liga da Justiça. E aí aqui a gente tem já uma prévia de um confronto que ele vai continuar na HQ do Aquaman. Se eu já dei uma olhada já. Certo? Então, como eu falei, é uma história que tá. Eu achei que essa. Eu achei esses confrontos iam acontecer na DCKO número 3. Então, estou bem curioso agora para o que vai acontecer lá, porque eu não achei que os tains fossem ser tão relevantes com os confrontos, né? Com essas brigas aqui. Então, aparentemente, pelo que eu tô vendo, pelos lançamentos que estão na lista lá da DCKO desse mês, então todas as oitavas vão ocorrer nos tie-ins ou em revistas especiais ou nas HQs dos personagens, como é o caso que acontece no Aquaman aqui número 13, certo? Então, vou tentar acompanhar o que foi importante ali, o que não for, eu tento trazer de uma forma mais abreviada, como eu falei do Mulher Maravilha, eu vou dar uma olhada, eu já li, eu não gostei muito, né? Já adianto para vocês, a Mulher Maravilha levou essa aí. Tem bastante violência, bastante luta, é porradaria mesmo. Assim, acho que para quem gosta ali é interessante, mas faz uma salada ali com negócio, questão de a Mulher Maravilha chega a um ponto, ele começa a trazer outros personagens, outras parceiras dela, guerreiras, para lutar com o lobo. Aí, assim,
eu achei um pouco forçado ali, mas a luta final é interessante até. A luta final, o terceiro round, é interessante, mas a Mulher Maravilha acaba levando ali. Mas eu falei que é interessante, mas tem um finalzinho, tem uma confusão ali. É o que eu falei, tipo, não é algo legal, mas a Mulher Maravilha levou, ela passou para as quartas. Eu não sei se vai ser quarta, que, tipo, como vão ser as lutas, mas imagino que em algum momento a gente vai ver esses outros personagens, né? Os que restaram vão acabar lutando aí, porque a gente prevê ali talvez uma luta entre o Lex e o Superman, né? Mas vamos aguardar. É isso, pessoal. Se puderem deixar o comentário aí, se estão gostando desse tipo de vídeo, se estão ansiosos aí, como eu, para ler o DCKO aqui na nossa terrinha, né? Pô, deixem seus comentários. Eu tenho gostado bastante de acompanhar essa saga da DC. Para mim, faz tempo que eu não leio um quadrinho, uma saga tão interessante. Tá bastante legal, muito bem executada pelo Scott Snyder aí. Ok? Pessoal, é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.